Olá, bom dia para você. 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, o Supremo Tribunal Federal começa o julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. O julgamento será na primeira turma, que fica em um prédio anexo à sede do tribunal. Cristiano Zanin, que é o presidente, Alexandre de Moraes, relator do processo, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux integram a primeira turma. O julgamento vai decidir se Bolsonaro e aliados viram réus. Se isso ocorrer, é aberta uma ação penal e Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus e passam a responder criminalmente pelas ações na corte. Então, os processos seguem para a fase de instrução para investigar tudo o que aconteceu e a participação de cada um dos envolvidos no caso. E neste momento são colhidas mais provas e depoimentos de testemunhas e acusados. Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR, mas o STF decidiu dividir o julgamento em 3 núcleos. Bolsonaro e os 7 aliados fazem parte do núcleo 1. O grupo foi acusado pela PGR pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Nessa fase, os ministros não julgam culpa, e sim se há indícios suficientes para que a ação penal seja levada adiante. E agora, mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal formou maioria pela condenação da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. O ministro Dias Toffoli votou a favor da condenação em um voto antecipado, mas o julgamento segue suspenso após o pedido de vista de Nunes Marques. Agora, o ministro tem 90 dias para analisar o caso e dar continuidade ao julgamento. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votou a favor da condenação, da perda do mandato da parlamentar, da revogação de sua autorização para porte de armas e também da entrega da arma apreendida ao comando do Exército. O ministro considerou que a pena para Zambelli deve ser de 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto. Além de Toffoli, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin seguiram o voto do relator. Relembrando o caso, Zambelli, como vocês estão vendo nas imagens, virou ré no Supremo após sacar uma arma de fogo e perseguir o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Em um podcast, nesta segunda-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que a deputada o prejudicou e tirou o mandato de sua chapa nas eleições em que foi derrotado com a vitória do presidente Lula. E a gente muda de assunto porque o poder de compra do consumidor fica menor com o passar dos anos. Depois de pagar todas as contas de itens essenciais, outros gastos devem ser bem pensados para não ficar devedor. A inflação do básico compromete cada vez mais o orçamento das famílias no Brasil. Uma pesquisa da Tendências Consultoria aponta que a renda disponível para o brasileiro, depois dos gastos com itens essenciais, vem diminuindo ao longo dos anos. Depois de pagar todas as principais contas de consumo, como aluguel, luz, água, comida e transporte, a renda disponível para o brasileiro é cada vez menor. O percentual de recursos disponíveis baixou de dezembro do ano passado, de 42,4% para 41,87%. 10 anos antes, os brasileiros ainda podiam contar com 45,5% do seu orçamento depois dos gastos essenciais, o que demonstra que houve uma perda do poder de compra das famílias desde então, segundo o estudo. A maior queda da renda disponível
foi observada durante a pandemia de Covid, quando baixou para 42% para apenas 40% entre 2021 e 2022, comprometendo 60% do orçamento com contas do mês. A recuperação do poder de compra voltou a melhorar no início de 2023. E até esse ano, os saldos giraram em torno dos 42% de renda disponível após pagar pelo básico. Eu fico por aqui. Outras notícias você confere dentro de uma hora na edição das 10 ao vivo. Eu espero por você. Até mais.